Tirem as crianças da sala, porque está começando mais um Proibidão dos Analistas. Eu sou Ricardo Schweitzer e justamente com Cristiane Fensterzeifer estou aqui para contar para vocês como o mercado funciona de um jeito que só quem não tem o rabo preso com absolutamente ninguém pode contar. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cris, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, Ricardo, quem nos acompanha aí, Quem nos acompanha não faz a mais remota ideia do esforço hercúleo que nós tivemos que promover para gravar este episódio, não é mesmo? É verdade, a gente, tirando as remarcações por, questões aí pessoais e de agenda, a gente teve internet falhando bem na hora que demos o play, a gente teve ciclones. A gente conseguiu juntar dois desastres naturais inacreditáveis, né? De um lado a gente teve um ciclone no Rio Grande do Sul e do outro lado a gente teve uma obra em São Paulo, capital. Provavelmente são as duas forças da natureza mais destrutivas que existem. Nossa. Só faltou um desastre nuclear, realmente, né? Não, nem brinca, nem não dá ideia. Não dá ideia que o Putin, ele anda meio mal-humorado, o negócio não tá muito bem. Tu viu que aquela usina lá na Ucrânia tá com não problemas, vamos né? nem falar, bate na madeira aí. Mas tudo isso é muito interessante a gente trazer para o episódio de hoje, porque nós passamos ao longo aí dos últimos 10 dias esse monte de perrengue com as nossas expectativas sendo frustradas, e isso tem absolutamente tudo a ver com o tema do nosso papo de hoje, que foi uma sugestão muito gentil das pessoas que acompanham a este humilde podcast que tem nos cobrado de gravar mais este episódio, e consequentemente agradecemos a preferência, embora questionemos o bom gosto, mas de maneira muito resumida. O nosso tema de hoje é: para que serve o tal do valuation? Esse incompreendido, principalmente por parte do investidor pessoa física. Vamos lá. Nos conta, Cris, qual que é a tua visão em relação às técnicas de valuation? O que tu usa no dia a dia? O que tu não usa? Quais são os dilemas que tu vê a tua base de clientes e todo mundo com quem tu interagisse ao longo desses 46 anos de mercado financeiro que acumulas? Matusalém do mercado a respeito das técnicas de valuation, para que elas servem, para que elas não servem, por que diabos a gente faz esse monte de conta, se afinal de contas o futuro é absolutamente incerto e ninguém sabe nada. Olha, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer conta, de fazer valuation, tá? Inclusive, é uma pena que eu acho, assim, que a gente tem uma limitação de não conseguir fazer tanto quanto a gente gostaria, né? Quem me dera puder se ter todas as empresas da Bolsa bem mapeadas, como aquelas que a gente acompanha mais a fundo e consegue fazer um valuation. E aí, eu não estou me referindo a fazer um valuation muito detalhado, ou aquela planilha maravilhosa de 16 abas com 10 mil linhas cada uma, que, sei lá, tem até a pressão da caldeira da empresa de celulose, assim. Eu tenho um ex-colega que ficou 3 meses planilhando uma planilha de Petrobras. Para fazê-la, imagina, para atualizá-la ela, como diria o Temer. Não, atualizá-la ela, estagiá-lo, né? Exatamente. Só que o problema é que o estagiário nunca conseguiria, inclusive porque é impossível. Então, assim... O próprio estagiário, coitado, precisava de um curso. 10 cursos. Né? 20 horas de curso só para aprender a digerir a planilha. Exatamente. Inclusive, planilha de valuation eu já recebi muitas. Em geral, o que eu faço é olhar, mas aí eu vou fazer a minha igual, né? Eu acho que depois tu vai concordar, assim, muito dificilmente usaria a planilha de outra pessoa. Acho que ela é super pessoal, porque ela é uma tradução do raciocínio. Talvez essa seja a melhor definição do que ela é pra mim, mas a gente vai falar mais disso, né? E considerando algumas pessoas que estão no mercado, né? Se a planilha for uma tradução do raciocínio, Deus me livre e guarde, não é mesmo? O que vai ter nessa planilha, meu Deus? Isso aí me lembra... Uma planilha em branco. Eu nunca te perguntei isso, mas tu conhece alguma coisa de música? Conhece teoria musical? Toca algum instrumento? Alguma coisa do gênero? Não, meu namorado, ele toca, né, guitarra. E ele ama, assim, ele estuda muito. Ele nunca fez curso, quer dizer, já fez muitos cursos com professores, né, mas nunca fez uma faculdade, assim. Mas enfim, já fez muitos cursos com muitos professores, porque ele ama tocar, estudar, né, música. Mas eu não entendo nada, eu só entendo de ouvir ele, assim, porque... Não, a analogia que é a seguinte, né?
né? A partitura musical, quando tu olhas assim para obras lá, século 17, 18, 19, é uma coisa bonitinha, estruturadinha e tudo mais. Quando tu vai pro século 20, século 21, né, que tem os compositores modernos, eles começam a inovar muito, inclusive na maneira de escrever música, de forma que, assim, existem partituras de autores do século 20 que elas são simplesmente ininteligíveis para um ser humano normal, e isso muito se assemelha com planilhas de valuation que eu já vi na minha vida, feitas por pessoas com cabeças tão ou mais modernas do que esses sujeitos que escreveram essas partituras malucas. Sim, fugindo um pouco do tema, né? Mas o ídolo mora aí do meu namorado, que com certeza vai ser o ídolo mora de muitas pessoas, muitos ouvintes, talvez. Não sei se tem muitos ouvintes, mas com certeza, que é o cara do Guns N' Roses lá, o guitarrista, é o Slash, né? E o meu namorado sempre diz que ele toca de um jeito que não é o ensinado, digamos assim, se tu for aprender, né, não vai ser, digamos assim, segundo as regras básicas. Só que, tipo assim, o cara é meio que um gênio, assim, né, então ele tem o seu estilo próprio, que quando ele faz, fica perfeito, né, o cara é um monstro, mas assim, que é um negócio que o cara praticamente criou, né, e o Valuation talvez seja meio que isso, a planilha, claro que tem ali os princípios, né, a gente tá falando uma guitarra, né, o cara vai usar uma guitarra, mas é bem isso, é uma maneira como que a pessoa entendeu a empresa, que também vai ser a mesma para todo mundo, mas como que ela traduziu aquilo ali numa projeção que seja útil. Porque a gente acabou de falar, eu tive um colega que demorou 3 meses para fazer a planilha da Petrobras. E o chefe, naquela época, chegava para ele e dizia, fulano, não vou citar nomes, cuida quase, né? Isso aí é só multiplicar a produção por preço de petróleo e aí tu já tem o preço da Petrobras. Então, assim, do mais simples ao mais complexo, a gente vai ter... Não dá pra negar que, de certa maneira, se tu multiplicar, tudo é um valuation. O que é o valuation? O valuation freestyle, né? Sim. Tu vai ter o mais... O valuation nada mais é do que um esforço intelectual e chegar ao que deveria ser uma estimativa de valor de uma empresa com base em um critério, digamos assim, defensável. Exatamente. Então, assim, dito isso, né, só pra resumir aí, que já abri bastante, eu acho que é indispensável, tá? Por quê? Porque dado que o valuation é isso que tu falou, né? Ele é, desde o mais simples valuation que tu possa fazer, uma comparação de múltiplos, uma estimativa chula de uma conta de padaria, a famosa conta de padeiro, ele é o meio de tu fazer uma comparação numérica, né? Uma relação numérica e uma estimativa de quanto que tu acha aquela empresa. Se tu não fizer nenhuma comparação numérica, nenhuma relação numérica, nada disso, né, que eu tô aqui chamando tudo de valuation, colocando tudo no mesmo saco, e não só aquele valuation complexo, eu acho que tu tá fazendo uma aposta. Por exemplo, a gente pode pegar lá o Warren Buffett, né, o cara provavelmente não ficava debruçado em planilhas, né, nem existia, mas eu tenho certeza que ele ficava debruçado sobre balanços, né? Ele estudava pra caramba. Ele fazia lucro ajustado, lucro das participações. Ele fazia quase que uma contabilidade própria que fazia sentido para o raciocínio dele e que, de certa maneira, era o valuation dele. Então, quando eu digo que valuation é indispensável, eu quero dizer que a pessoa estudar os números da empresa e fazer relações lógicas para chegar numa conclusão é indispensável, né? E aí, daí do mais simples ao mais complexo, quanto tempo que tu vai ter e qual é a tua capacidade de chegar a conclusões com mais facilidade ou menos, né? Então, assim, mas eu acho que fazer conta é indispensável ao investir. Senão, a mais básica conta de taxa de juros comparado com o retorno de ações é indispensável e a gente pode talvez dizer que isso já é um valuation, dependendo do que a gente tá aqui classificando como valuation, né? Sem sombra de dúvidas. A primeira contribuição que eu quero fazer, eu acho que tu mencionaste aí na tua fala uma coisa que tu foi muito feliz, que basicamente eu acho que quando a gente tá entrando no mercado, principalmente, eu pelo menos passei muito por isso, não sei, né? Tu tivesse uma escola muito melhor do que a minha, talvez tenham conseguido te cortar esses vícios antes deles desenvolverem, eu tive que arrancar na marra depois. No começo, principalmente, eu tinha uma tendência muito forte de achar que, salvo o melhor juízo, quanto mais complexo, melhor. Quanto mais complexo, mais preciso. Que, na verdade, é um
equívoco absolutamente atroz. Quanto mais complicado vai ficando o teu raciocínio traduzido em algum tipo de valuation, maior, na verdade, é o número de variáveis com o qual tu tens que lidar e, consequentemente, não só a complexidade, mas a margem de erro do negócio cresce exponencialmente. Eu brinco que hoje em dia, se eu fosse capaz de resolver todos os quebra-cabeças de valor de empresa simplesmente com, sei lá, uma ou duas contas de adição e subtração, eu não faria absolutamente mais nada, porque aquilo é ferramenta, aquilo não é o trabalho em si, aquilo ali não é o começo e o fim do trabalho, aquilo é uma parte do trabalho. Então, brinco assim, é mais ou menos, em alguns casos, principalmente entre analistas mais jovens, existe uma propensão de querer, sei lá, resolver com uma britadeira algo que poderia ser resolvido com uma chave de fenda, que é uma coisa que a gente vê acontecer com uma frequência muito grande. Só que às vezes a gente se depara com a situação contrária, né? Enfim, como que se conserta um reator nuclear com, sei lá, de novo, né, uma chave de fenda ou uma chave de roda ou qualquer coisa do gênero. Eu acho que a gente precisa aprender a olhar para o problema e efetivamente identificar qual é a ferramenta mais adequada para ele. Trazendo isso para o mundo do valuation, acho que a gente tem de um lado contas extremamente simples que dá para fazer, sei lá, em cima de valor de liquidação de empresa. Basicamente, na maior parte dos casos, é pegar meia dúzia de dados do balanço patrimonial cru, ajustar alguns valores e chegar a uma estimativa de, enfim, quanto essa empresa valeria se ela deixasse de existir amanhã. Passa por coisas ali como os múltiplos, né? Que maravilha seria se tudo pudesse ser resolvido com um PL, um preço-valor patrimonial. Só que existem casos que, pela própria complexidade ou pelo nível de preço, isso eu acho que é uma coisa que também acaba fazendo muita diferença, necessariamente se precisa mergulhar um pouco mais fundo, né? E esse um pouco mais fundo se traduz em muito mais trabalho. A pergunta que eu te faço é, os detratores do valuation, eles gostam muito de dizer que isso não vale para absolutamente nada porque é tudo chute, já que ninguém sabe o que vai acontecer com o futuro da empresa. Qual é a tua visão? Tu usa valuation para tentar fazer previsão de futuro da empresa? Eu acho que quem fala, né, que o valuation ele é um chute, não entendeu para que ele serve. Que é exatamente isso que eu falei. Para mim, valuation é qualquer ferramenta que a gente possa utilizar para comparar valores. Então, como que eu vou comparar uma empresa com o retorno renda fixa, que seja, né? Eu tô aqui querendo comprar, eu não sei se eu compro empresa ou título público. Para responder essa pergunta, que é comparar duas coisas diferentes, tu precisa chegar num denominador comum. E o denominador comum que a gente chegou para empresas, muito usado, por exemplo, né? Eu poderia falar de várias coisas aqui, mas, por exemplo, é o fluxo de caixa, que a gente vai chegar numa taxa de retorno para a empresa. A gente traduz isso num preço de mercado, né, para poder comparar ali. Mas no final das contas, esse preço de mercado, ele é uma taxa de retorno, ele é um caixa projetado. Mas o porquê que se faz isso? Não é porque se tem a intenção de acertar o preço que ela vai chegar daqui a 12 meses. Não. Ah, mas quer dizer que aquele preço-alvo daqui a 12 meses eu não posso já, tipo, vai valorizar 140% até dia 31 de dezembro de 2024, então eu já vou fazer umas dívidas aí em cima, porque o analista falou que a ação vai subir até 100%. R$200 até 31 de dezembro de 2024. Como assim? Não é assim que funciona? É, exatamente. De jeito nenhum. Por quê? O que a gente está querendo dizer? Bom, eu tenho uma taxa aí de renda fixa que eu posso botar e ficar sentada em cima e vai me render 12%. Será que vale a pena eu correr o risco de entrar nessa ação que ela é super volátil, ela cai, sobe, desce, quebra de ladinho? Ou às vezes não faz nada, quebra de ladinho. Quebra de ladinho. Exatamente. E aí, quando a gente compara, a gente precisa de uma comparação, né? Então, a gente faz essas projeções. E aí, sim, muitas vezes, dentro de um cenário, a gente chega num potencial de 100%, 200%. E esse percentual, ele só serve para comparar ao que a gente tem de opções na mesa. Por exemplo, uma renda fixa rendendo
13. Que, inclusive, esse cenário de potencial de valorização, ele pode não se concretizar, mas ele nos dá uma boa noção de margem de segurança, porque todas aquelas premissas, inclusive o valuation bom, ele serve para fazer isso, né? A gente muda ali a taxa de desconto, a taxa de juros, a taxa de crescimento, a margem, para a gente ter uma ideia. Bom, essa empresa, se ela aumenta a margem, como ela está dizendo para o mercado, legal, ela tem aí 50% de upside, mas se ela continuar com a margem caindo, pô, daí já não, ela tá no preço, não tem upside. Então, assim, o valuation, ele serve muito mais para a gente ter uma estimativa de quanto que essa empresa vale em cada cenário de juros, em cada cenário de crescimento, em cada cenário de margens, de necessidade de investimento, e comparar com as outras opções, com menos risco, mais risco, do que para chegar efetivamente num target, para usar até o que a gente usa, tipo, tá, um alvo que é ali que eu vou colocar meu stop, ou sei lá, é o que, minha venda. Não, é mais para avaliar o cenário. O problema é que o cenário, ele muda todo dia. Então, na verdade, cada dia que tu abrir a tua planilha, né, pra gente usar agora a modernidade, agora eu vou ligar a minha planilha com a inteligência artificial, então todos os dias que eu abrir ela vai já recalcular tudo com as taxas atuais. Tipo, a cada segundo teria um preço novo, a cada dia teria um preço novo, a cada cenário, entendeu? Então teria uma distribuição de preços, né? Não existe... Só que lembrando, né, que o preço novo que surgiria, ele não seria um número aleatoriamente cuspido. Diferentes empresas com diferentes modelos de negócio vão ter uma maior ou menor sensibilidade do seu preço justo em relação a diferentes variáveis. Perfeito. Isso aí, inclusive, nos dá uma vantagem gigantesca, que é entender, olha, quão sensível é o preço justo desse negócio a essa variável com relação a qual eu tenho mais incerteza. Às vezes tu pode descobrir que aquilo que está te preocupando tanto assim, na verdade faz muito pouca diferença no preço final da empresa. Ao passo que outras variáveis, que talvez sejam secundárias na tua visão instantânea do negócio, digamos assim, elas acabam puxando muito mais. Para trazer o exemplo aí que tu desse no começo, a sensibilidade de um valuation de Petrobras ao preço do petróleo é muitíssimo maior do que, sei lá, a evolução das despesas de pessoal, por exemplo, né? Ou um outro exemplo que eu vivi muito, assim, qual é a sensibilidade do preço justo de Vale em relação, sei lá, ao preço de minério de ferro ou em relação ao preço de níquel, que também é um produto que a empresa faz. Aí tu descobre, olha, no final disso aqui é minério de ferro. Consequentemente, o que vai importar é qual é a tua premissa de longo prazo para o preço do minério de ferro. E aí tem uma coisa que é interessantíssima de fazer, que é usar o modelo de valuation para fazer uma engenharia reversa, né? Tentar entender em um determinado preço de mercado, para aquela ou para aquelas variáveis, as quais o preço da empresa é mais sensível, quais são as premissas que estão implicitamente assumidas naquele preço. Por exemplo, digamos, Vale negociada, sei lá, R$10, o preço implícito do minério de ferro no longo prazo é, sei lá, $25. Aí a pergunta que tu começa a se fazer é, faz sentido assumir que o preço de mercado do minério de ferro a longo prazo seja $25? Quais são os desdobramentos que precisam ocorrer para que efetivamente lá na frente o preço de equilíbrio do mercado de minério de ferro seja $25? Tá usando premissas reais, isso aí já é o resultado do valuation? Não, infelizmente não é. Infelizmente não é. É que essa é uma conta que se faz muito, né? Porque senão eu ia desligar aqui, ia comprar no futuro, no sei lá, é o quê, né? Mas é mais ou menos a ideia do tipo assim, qual é a premissa que está, na verdade, escondida por trás do preço de tela? Sei lá, um outro negócio, digamos, para continuar no mundo das commodities, o preço atual da CBA. O preço atual da CBA, ele tem implícito um preço de longo prazo pro alumínio, no qual, sei lá, 90% dos produtores de alumínio no mundo perdem dinheiro. Vai todo mundo quebrar, vai ficar só a CBA é mais meia dúzia de gato pingado. E, consequentemente, a oferta global de alumínio vai encolher, sei lá, 70%. É razoável? Dá pra imaginar um mundo que só tenha 30% da oferta global de alumínio que tem hoje? Olha, acho que não. Então, aparentemente, o preço de longo prazo precisa ser maior do que esse que está implícito no preço atual de mercado. Essa é uma conta que eu efetivamente fiz, tá?
Vai ser um exemplo real. Fica a dica, quem pegou, pegou. Mas voltando só à tua pergunta, né? Então vocês estão dizendo que se muda tudo a todo momento, né? O evaluation não serve pra nada, que foi o que tu... Só que o muda tudo a todo momento não é um dia 4 e no outro 400. E aí é que tá, né? É isso que eu digo. Se a pessoa entende que o valuation, ele serve pra você comparar tudo, na minha opinião, o ideal não seria não fazer valuation, seria fazer valuation de tudo. No momento, o grande problema do mercado, na minha opinião, não é fazer valuation demais, é que a gente não consegue fazer valuation demais. O ideal seria tu poder ter um modelo da Vale, coisa que te chegasse nesse nível de comparações que tu fez, onde tu facilmente veria qual é o maior desconto dentro do mesmo cenário. E aí, comparando todo o cenário, dentro do cenário A, temos todas as empresas, B, todas as empresas, cenário C, todas as empresas. E dentro desses cenários, tu teria qual empresa está mais descontada, que é o que a gente procura. Uhum. E aí tu consegue fazer lá uma análise de sensibilidade intercenários, que é do tipo, quais são as empresas que, seja o cenário que vai se concretizar, o A, o B, o C ou o D, continuam baratas? Continuam baratas em todos os cenários, porque essa é a grande cereja. É o santo grau, né? O santo grau. Qual é dessas empresas, dessas 400, que em todos os cenários ela tá barata? Bom, essa empresa é uma compra quase que sem dúvida. Então, é isso. O problema pra mim não é valuation, assim, né? Detrator, o valuation não serve pra nada. Não, na verdade, eu gostaria de poder fazer mais valuation. E deixando claro que não gosto de valuation, concordo contigo. Acho que o preciosismo é uma coisa que, sim, eu também já passei por essa fase. Quando eu era estagiária, depois júnior, e eu tava aprendendo a fazer valuation, né? E o meu chefe lá, meu primeiro chefe, me ensinou. Ele me passou a planilha dele, né? Essa aqui é a minha planilha. O primeiro chefe foi o Benjamin Graham, no caso. Quando eu tava estagiando em Omaha lá, e aí ele não era muito bom no Excel, porque é muito velhinho, né? Ele disse, Cristiane, minha filha, preenche essas planilha aqui que diz que é tal da valuation. E aí eu não só preenchia com os números das empresas, né? E a gente batia ativo com passivo, fazia o balanço assim, ó, no fio do cabelo da despesa do, né, o que tinha de informação. Te lembra daquela coisa maravilhosa de quando o ativo e o passivo não batiam por, sei lá, um horror. E dias procurando erro na planilha. Arredondamento de balanço. E aí o ativo não bate com o passivo. Nossa, aquele sofrimento total. Depois de tu muito trabalhar, tu olha e o troço não fecha ali, o ativo com o passivo, e aí tu vê que a tua planilha tá furada. E aí, eu não só preenchia, Ricardo, como eu era tão preciosista que eu preenchia assim, ó, pra o valor dar certo da fórmula ou o valor, e eu colocava em cima, em verdinho, o que tava no documento que eu tirei. Nossa assim, eu tinha que era pra eu mesma, se eu pegasse aquela planilha, eu poder comparar com, assim, não, o número tá igualzinho ao número verdinho, ou seja, o número verdinho é o que a empresa divulgou, então tá certo, botei, então assim, imagina, né, isso aí não, tá certo não, tá igual ao número que a empresa divulgou. Isso, tá atualizado, né. Tu com certeza já pegou também balanço de empresa que na verdade o número tava errado. Depois mudou, o trimestre que veio do trimestre passado não era, daí tu abre, mas meu verdinho aqui... Tem umas empresas, na verdade, que são mestras em reescrever o passado, né? Sim, inclusive a gente já inúmeras vezes eu e meus colegas ligamos assim para empresas, mas esse número aqui não estava diferente. Pois é, corrigimos. E nem falou pro mercado. A gente fez uma reclassificação de não sei o que eles esqueceram de mencionar em qualquer lugar que fizeram. N vezes, inúmeras vezes. Sim, se tu tá bem preciosista, tu vai encontrar com certeza mudança aí no passado das empresas. Reclassificações, essas coisas assim. E aí, enfim, mas concordo contigo. Isso é uma coisa bem de principiante, mas sabe que eu acho que é uma fase importante também. Lógico. Porque é que nem aquela coisa assim, que nem a criança no colégio, né? O cara vai dizer lá, escreve a tabuada 500 vezes, né? Nenhum adulto vai fazer isso. Depois tu vai fazer na calculadora, né? Mas sabe aquela fase de escrever no papel, fazer a conta no papel que cobram no colégio? Eu acho que ela é eu acho, né? Eu ouvi dizer que nos Estados Unidos não se faz isso. Aqui no Brasil, pelo menos, eu não podia usar a calculadora no colégio. Eles obrigavam a gente a fazer o cálculo na mão, né?
Ouvi dizer, não sei se é verdade até, se alguém quiser entrar em contato sobre Em algum momento foi permitido começar a usar o ábaco. o ábaco e olha lá. Mas assim, é uma maneira de tu meio que entender as coisas pra ir depois, porque pra tu simplificar, tu precisa estar num nível aí de entendimento superior daquilo, tá mais acostumado. Não tem como tu simplificar sem saber o detalhe antes, eu acho, né? Não sei, minha opinião. Então, hoje eu acho que é totalmente desnecessário, um valuation é muito grande, eu acho que o que vale é, sim, a tradução. Tu falou o perfeito para traduzir. Não adianta tu ficar perdendo um monte de tempo na despesa da Petrobras se o que importa é o preço do petróleo. E o governo, Exatamente. né? Vamos colocar assim. Se o governo é muito mais importante. Exatamente. E do tipo, não tem como modelar num valuation de Petrobras, sei lá, o efeito de uma lava-jato. Não dá pra fazer lá fluxo de caixa antes de propina, fluxo de caixa depois de propina. Não dá. Esse tipo de coisa não existe. Então a experiência de tu saber cenário, nesse caso, ela é muito mais valiosa do que tu escrever ali no detalhe quanto que foi a despesa com o pessoal dos últimos 50 anos, né? Agora, um novato vai achar que isso é importante, né? Mas eu tenho aqui a despesa de 50 anos. Não, e principalmente, ele vai ter a despesa de 50 anos e ele vai achar que o mecanismo que ele vai construir para tentar estimar a despesa de pessoal dos próximos 5 anos vai ser um elemento, vai ser um diferencial importante do modelo dele. Né? Do tipo, como que se projeta outras despesas e outras receitas operacionais. Ou então aquelas empresas malucas que a alíquota efetiva de imposto a cada trimestre é uma surpresa. Tu nunca vai acertar. Tu nunca vai acertar. Eu cheguei num certo ponto, tá? E eu confesso que essa conclusão, ela veio seguida de um período de desencanto muito grande em relação à valuation, que de certa forma é uma resposta muito clara a essa discussão de que fazer valuation é inútil porque ninguém sabe o futuro. Eu respondo, mas a grande questão do valuation é que ele não é para você tentar adivinhar o futuro. O valuation é para você entender quais são as premissas que estão no preço e tentar inferir para que direção o mercado vai caso aquele conjunto de premissas que as pessoas acreditam em relação ao futuro mude. Ou em outras palavras, o valuation não é para você adivinhar o que vai acontecer, mas é para você entender o que o mercado acha que vai acontecer e tentar inferir o que acontece se o conjunto de crenças do mercado em relação àquela empresa para o futuro mudar. Ou em outras palavras, é uma grande discussão em torno de expectativas, em torno do que as pessoas acham que vai acontecer e não o que efetivamente vai acontecer. E eu acho que hoje em dia eu gosto ainda mais do conceito de talvez uma arbitragem, de mais do que tentar prever, comparar. Eu gosto muito hoje de tentar comparar, por exemplo, a gente tem um mercado de fundos imobiliários enorme agora, com um segmento de shoppings enorme. Então a gente pode usar isso para comparar com as nossas empresas de shopping em bolsa, via inúmeras métricas e até projeções de quanto que elas vão pagar de retorno, se é algo que te interessa, né? O dividendo, um retorno. E aí, nesse caso, tu nem precisa acertar o cenário futuro. Porque tu pode usar o mesmo cenário futuro para comparar vários ativos que tu tem hoje desse mesmo segmento, shoppings, vamos dizer assim, e comparar entre fundos imobiliários com ações, né? E utilizar o mesmo cenário para fazer isso. E no desconto. Óbvio que o desconto também não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque tu vai ter um desconto, só que aí o desconto vai ser pela localização, pela gestão, pelo não sei o quê. Então também isso, é por isso que é tão complexo. E aí a gente pode ter aquele cenário de, sei lá, tudo tá caro ou tudo tá barato. Ou tu pode também ter na tua comparação. Exatamente, a comparação ela também não é óbvia, né? Inclusive uma comparação que é muito utilizada e que é bem imbecil e que eu já utilizei, me desculpem. Me desculpem, mas hoje eu vejo como é imbecil Sorry, not sorry. Sorry, not sorry, mas vivendo e aprendendo nos Estados Unidos é tal coisa. Sim, então quer dizer que se um dia o Brasil virar os Estados Unidos, essa ação tá barata. Meu Deus do céu. É isso que o analista tá dizendo, né? Às vezes, é que quando o cara lê o relatório, nossa, nos Estados Unidos é assim. O dia que o Brasil virar os Estados Unidos, a ação tá de graça. Tá bom. Seria tão mais fácil
fácil se fosse escrito dessa maneira. Olha, se o Brasil virar Estados Unidos, essa ação tá barata. Porque lá nos Estados Unidos vale mais. Não, vamos trazer um exemplo concreto que eu tenho certeza que tu ouviu 1 milhão de vezes na tua vida. Quando a idade média da frota de ônibus do Brasil for igual à idade média da frota de ônibus, sei lá, da Europa, a Marco Polo vai valer 80. E tu vê como como isso pega, né? Eu acho que isso até pega num troço psicológico da gente. E até eu como analista também já caí nesse erro. De tu achar que o teu país vai melhorar. Agora, se tu dissesse a mesma frase... Que vai convergir em algum momento, né? Não, mas a gente vai chegar lá. Então, a gente tá mais disposto a aceitar isso. Porque se a mesma frase fosse escrita num lugar que pegasse nos nossos preconceitos, a gente sei lá, a idade média da frota de implemento rodoviário do Brasil contra a Argentina. Mas a Argentina tá quebrada. A Argentina, eles compram um carro para proteger o valor da moeda. Sim. É um mercado disfuncional. Deus me livre me comparar com a Argentina. Deus me livre, quando a frota do Brasil convergir para dar Namíbia, entendeu? Tipo assim... exatamente, pro Zimbábue. Então, assim, um negócio muito psicológico. Isso pega muito num viés aí que a gente, até num wishful thinking, assim, né? Não, o cara consegue, se ele fechar o olhinho, ele se projeta no Brasil dos Estados Unidos de 20 anos, não é? O cara consegue ali, quando o Brasil for Estados Unidos. Não, tem alguns valuations que a gente vê por aí que o cara, na verdade, ele fecha os olhos e ele abre, ele tá no mundo dos Jetsons, não é nem nos Estados Unidos. Exato. Quando tudo for a inteligência artificial. Eu lembro aí, acho que uns 2 anos atrás, que o pessoal começou a falar que, sei lá, que VEG era a nova Tesla. Eu tipo assim, cara, a VEG é uma puta empresa, não tenho a menor dúvida disso, etc. Mas assim, cara, desculpa, a VEG não é a nova Tesla. Não é. Sim. Não é. Até porque, sejamos bastante sinceros, geralmente, quando alguém diz que A é a nova B, pode ter certeza que assim, cara, fudeu. Isso não acaba bem. Isso é uma boa comparação que nunca até foi feita dessa forma tão óbvia, né? Que é aquela coisa assim, quando o Brasil for Estados Unidos, quando fulana for Magalu, quando VEG for a Tesla, é um negócio... Não, eu sempre brinco, se o meu pai fosse mulher, eu tinha 2 mães. A questão é que não é. Isso. Exatamente, né? Só que e tu vê como isso é utilizado o tempo inteiro, né? O tempo inteiro no nosso mercado. E é até bem ridículo se tu for parar pra pensar assim, dessa forma que a gente colocou agora, né? Porque A não vai ser B, a maior parte das vezes, aliás, talvez nunca. A nunca será B. Brasil nunca será Estados Unidos. Brasil pode ser Brasil melhor, mas nunca será Estados Unidos. Também nunca será Zimbábue. Da mesma maneira que eu nunca vou ser o George Clooney. Porque... assim. Exato, porque uma coisa pode melhorar, mas nunca será como a outra, né? Ou tão boa, ou nas mesmas circunstâncias, ou com mesmos juros, crescimento Inclusive porque tu há de convir comigo que é assim, né? Enquanto a gente está querendo virar os Estados Unidos, o Estados Unidos de hoje está virando os Estados Unidos de amanhã, ou seja... perfeito. Não é uma coisa estática, né? Os Estados Unidos, eles não vão... A não ser que aconteça lá o cenário apocalíptico lá do The Handmaid's Tale, do tipo... Ou então aquela outra, como é que era o nome? Armagedon. Não, Armagedon ia matar todo mundo, não ia adiantar. Não, tem uma série maravilhosa que eu não vou lembrar o nome agora. Daqui a pouco eu lembro o nome, mas que assim... O que é um filme que ferrou com os Estados Unidos? Não, é um contrafactual dos Estados Unidos que assim, a Alemanha ganhou a Segunda Guerra e na verdade... eu sei qual é. É o Castelo... The Man in the High Castle. Eu sabia, veio Castelo. Simplesmente maravilhoso. Mas tipo assim, a não ser que aconteça um futuro distópico para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para o que quer que seja, eles vão continuar evoluindo ao longo do tempo. De forma que, assim, a gente tem não somente que evoluir, mas evoluir num ritmo mais acelerado. Pode ser o Brasil do futuro. Fica a dica de seriado de hoje. Nossa, esse é muito bom. Esse é muito bom. Isso é HBO, eu acho. Já acabou há muito tempo, imagino eu. Mas sabe que essa coisa de começar a olhar para valuation como, na verdade, tentar entender não como as coisas serão, mas como o resto do mercado acha que as coisas serão, isso é uma coisa nova na minha vida.
né? Eu sempre tive aquela visão, assim, o valuation é uma coisa meio platônica, assim, de tentar enxergar o mundo ideal, do tipo, se todo o mercado for iluminado e todas as expectativas convergissem para o mesmo lugar, e esse lugar fosse, por acaso, este cenário que eu estou desenhando, né? Gênio, Ou, em outras palavras, aquela coisa bem alemã, né? Quando todos vocês finalmente concluírem que eu que tô certo, né? Aí vai ser assim. E não é, gente. Não é. E isso que a gente tava falando do A vira B e tudo mais, isso aí vai direto. Aliás, recomendação de leitura do dia, né? A Alquimia das Finanças de George Soros, porque a tal da teoria da reflexividade dos mercados tem absolutamente tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Os mercados, em alguma medida, os participantes dos mercados reagem aos preços e às percepções dos agentes de mercado são sensíveis aos preços. E, consequentemente, começa a surgir essa coisa. Se VEG está subindo, as pessoas começam a acreditar que VEG vai ser a nova Tesla. E começam a projetar expectativas que concretizam aquela ideia. Aí amanhã a coisa muda. Então, muitas vezes, a coisa se trata, na verdade, de tu aprender a ler a razoabilidade das expectativas de mercado. Em outras palavras, no fundo, é psicologia, gente. Não, isso que tu falou agora, Ricardo, é o ouro. É o ouro, porque tinha que ter até um efeito sonoro aqui, né? Do tipo, agora é o ouro. É o ouro do dia. Jennifer, quando for editar isso aqui, coloca ali, né? Agora é o ouro. É aquela ideia, assim, que... explode a cabeça. Faz um corte da frase, aquela agora é o ouro. O ouro. É que é o seguinte, que é exatamente isso. Depois que o cara fez muito, mas muito valuation e tá muito tempo tomando também na cabeça e vendo esse mercado, né? E vendo o negócio. Na cabeça tu foi até boazinha. do cara. Não foi bem na cabeça que a gente tomou ao longo aí dessas 40 décadas de mercado. Tomando nu. Eu tô me ferrando desde as companhias das Índias Ocidentais e tu também, que eu sei. E aí, exatamente isso, né? Eu acho que a grande conclusão, o ouro, as premissas que o mercado usa, em geral, são uma perpetuidade do que está acontecendo agora. Exatamente. Ou seja, minério está caindo, vai cair para sempre. Agora o juro está caindo, vai cair para sempre. Vamos botar o dinheiro no NFT, no macaco. Cadê o macaco? Vou botar porque o juro agora é para sempre zero. É negativo. Cadê o macaco do NFT? Uma vez eu vi chamarem isso de uma maneira muito legal. É a síndrome do quadradinho preto. Lembra quando você está fazendo uma planilha no Excel e aí tu seleciona uma célula e tem um quadradinho preto que fica embaixo dela, que se tu dá um duplo clique naquele, ele pega pra frente e só repete aquela premissa pra frente pra sempre? É isso. Na maior parte do tempo, o que o mercado, na média, faz é isso que tu falou agora, é perpetuar o cenário presente. Se o cenário for uma maravilha, ele vai perpetuar que vai ser uma maravilha para sempre. Se o cenário for uma merda, ele vai perpetuar que é uma merda para sempre. Onde que tem o espaço de arbitragem nessa brincadeira toda? É tu saber diferenciar que o paraíso não dura para sempre, o inferno não dura para sempre. E o valuation entra, onde que o valuation entra aí? Entra porque ele te traz para a realidade, porque nele tu consegue ver exatamente isso que o Ricardo já tinha falado. Pô, o valuation dessa empresa tá me dizendo que a gente vai ter um alumínio que mata os concorrentes e que a produção de alumínio então vai ser, sei lá, 30%, porque o resto todo vai morrer. A gente vai viver o futuro distópico lá do The Man in the High Castle, porque não vai mais ter alumínio no mundo. Isso, e aí os aviões vão ser feitos de quê? De chumbo? Exato, não, grafeno. Vão ser... Nossa senhora! Meu Deus do céu. Não, mas sabe que isso aí que tu levantou agora é uma discussão interessante, porque a gente tem indústrias que, de fato, assim, elas vão sofrer disrupção por conta de novas tecnologias. Um exemplo aí que eu conheço bem e tu conhece muito bem também. Cara, a quantidade de aplicação de grafeno que Randon tá estudando para diminuir peso de componente e o impacto que isso aí vai ter a longo prazo, inclusive em eficiência energética de implemento e durabilidade e tudo mais. Tipo assim, cara, há 10 anos atrás, era uma empresa de soldador. Fiquei com preconceito, confesso.
Fiquei com preconceito dos caras. Mas que tinha grafeno em tudo, tênis. Esses dias eu tava querendo comprar um tênis, né? Tem grafeno em tênis agora? E aí tem eu acho que é na Olímpicos, do ano que eu tava pesquisando, que era o tênis, que o grafeno melhorava. Ai, olha, Olímpicos, desculpa se não for você, se for outra marca. Mas a Olímpicos, gosto muito dos tênis do Olímpicos, tava olhando no site deles, acho que é eles. E eu pensei assim, mas, porra, o grafeno vai mudar o tênis? Aí eu fiquei duvidosa. Aí a Cristiane Fensterseifer vai correr mais rápido que o Usain Bolt porque tem grafeno no tênis. Eu fiquei muito duvidosa, né? Quando fica o troço da moda, assim, sabe? A moda do grafeno, a moda da tecnologia. E aí é uma cabeça duríssima, uma burrice minha, né? Porque, de fato, pode ser que seja muito bom o negócio. E o da Randon parece muito sério, a galera lá é muito séria, inclusive. Mas aí eu já fiquei com... Pô, mas aí estão querendo usar o nome da moda, entendeu? Preconceito nesse sentido, assim. É marketing. ESG, inteligência artificial, tokenização. Isso, eu fico sempre achando que é um marketing, grafeno, entendeu? Não, meu preconceito não tem a ver com a política, mas mais com esse negócio de tipo, vocês estão usando essa palavra que tá na moda pra fazer um marketing aí, vender mais, melhorar o troço, né? Mas nesse sentido aí. Lembra aquela época que todas as empresas eram tech? Tudo é tech, tudo é grafeno, né? Aí eu já fico assim com o pé atrás. Internet das coisas, lembra? Eu já vi Internet das coisas, termos, indústria assim. 4.0. Tudo era indústria 4.0, meu Deus do céu. Eu me pergunto como que a gente ainda não tá no mundo dos Jetsons, com base no que a gente ouvia 10 anos atrás. Eu me pergunto como é que a gente sai do valuation pro grafeno, né? Também que a gente consegue dar uma volta aqui, mas é isso aí. A ideia é essa. Eu tenho E não temos nem bebida em jogo. Não temos nem bebida em jogo, infelizmente. Eu tenho um amigo que é investidor PF, só que assim, é um investidor PF daqueles assim, super, hiper, ultra nerd, e é um cara assim, cabeça pra caramba, e a gente tava falando de planilha e tudo mais. Esse negócio de planilha tá em extinção, tu sabe disso, né? Basicamente assim, ele tem toda a carteira dele, toda modelada em Python. E basicamente, sei lá... A gente tá bem ridículo aqui falando de Excel, né? Mais ou menos como se a gente estivesse falando de máquina de escrever, mimeógrafo. Pra te resumir a história, assim, ele consegue atualizar os valuations de todas as empresas da carteira dele, que deviam ser, sei lá, umas 30, 40 empresas, do tipo, em questão de horas, assim, enquanto tu pode convir comigo que, enfim, né? Quanto a gente suaria pra atualizar modelos de valuation de 30 empresas. Mas ele consegue pegar dados operacionais, essas coisas assim do Consegue, porque os caras conseguem fazer o tal do data scrapping, que tu ensina lá o negócio a ler os PDFs das empresas ou os dados de outras bases, sei lá, CVM, ou então lá fora, os dados direto do Edgar, coisa assim. Meu namorado, ele é cientista de dados, né? Mas tá muito caro o salário do programa. Pra ele trabalhar, pra mim tá muito caro, e aí não consegui pagar ainda. O segredo é foda a vida. A vida é foda, né? O segredo aí é recrutar indiano. O segredo é recrutar indiano pra esse tipo de coisa. Boa ideia. É o cara aqui do meu lado trabalhando pros chilenos. E tu trabalhando pro cara lá da Índia. Sabe como é que é, né? Esses dias ele falou assim pra mim, eu posso automatizar esse negócio aí das tuas notas fiscais. Tu me paga um freela. Vocês vejam vocês o que o mercado aquecido desses programadores fez pra essa classe. Aí mais tarde lá, né, a hora de botar o lixo pra fora. Quer o lixo pra fora? Tu me paga um freela também. Eu podia fazer essa lasanha, né? Eu podia fazer essa lasanha, tu me paga um freela? Tu me paga um freela. Isso pra gente não falar de outras coisas que aí vira baixaria, né? Aí vira baixaria. Vou comprar um freela também, me paga um freela. Eu deveria utilizar isso aqui, ficou na minha cabeça, né? Eu poderia, tu me paga um freela. Me paga um freela. Tranquilo. Tranquilo. Ou tu paga um freela para um indiano, que eu tô conseguindo mais aqui pela minha hora. Exatamente. Múltiplos ou fluxo de caixa descontado, tu resolve tua vida na maior parte das vezes com o quê? A maior parte das vezes com múltiplo, por conta da limitação de fazer fluxo de caixa. É isso, né? Não por preferência, por limitação de tempo. Fazer fluxo de caixa é divertidíssimo e assim, eu imagino que tu seja muito parecida comigo nesse sentido. Eu gostava de fazer fluxo de caixa. Gosto, mas hoje em dia eu faço muito menos. Naquele esquema assim, eu vou abrir os balanços das empresas em PDF e eu vou imputar no meu modelo cada um dos números do balanço na mão. Delícia! Na mão. É isso. Eu não sei lá, eu não vou nem entrar em algum sistema que condensa os dados, coisa assim, eu vou importar de lá. Não.
Na mão. Ah, não, mas na mão não. Depois as empresas botaram uma planilhazinha ali, né? Daí Ah, não, acho que tem a planilhazinha, tudo bem. Mas ainda assim tu vai lá, tu abre a nota explicativa junto e fica batendo. Ah, sim. Então. Coisa do gênero. Né? E sempre tem o dado que tu quer e que a empresa não planilhou. Tem muita empresa que faz as planilhas, mas faz, sei lá, só os dados do balanço patrimonial do DRE. Não, o dado que tu quer, ele vai estar num gráfico, numa apresentação institucional do DEI da empresa lá, do... Isso aí. DEI, né? E não vai ter nem o dado. Tu vai ter que pegar e riscar o gráfico assim, ó. Pra fazer uma regra de 3. Pra ver ali no eixo. No eixo, porque o cara não divulgou, ele botou só o desenho desgraçado, Exatamente. que era tão importante. Aquele e ali se estiver vai fora de escala, fudeu, né? Aí fudeu. Aí o teu trabalho foi em vão. É sempre assim. É divertido demais fazer esse tipo de coisa. Divertido demais. E quando a gente se depara com aquelas coisas de o banco, os Burbles, cortou o preço-alvo da ação XPTO em 50%. Foda-se, não tô nem aí. Muita gente fica puto, revoltado, né? Tipo, os caras me enganaram, né? Eu comprei acreditando nisso aqui, aí esses filhos da puta vão lá e cortam pela metade. Nossa. Como é que tu recebe essas coisas? Eu tenho uma história triste dessa aí, da última empresa grande em que eu trabalhei. Que foi o seguinte, quando eu assumi a série. Eu fiz uma atualização incauta, uma pessoa incauta, né? Atualizei o meu valuation. Foi lá na inocência. Inocente. Atualizei o meu valuation como deveria ser atualizado, né? Com todo o meu rigor técnico-científico. E cheguei num preço que era menor do que o preço de compra anterior. Ixi. Passei pro estagiário e disse, coloca aí e publica. Eis que o estagiário, um jovem, mais parecido com o público consumidor do que com a analista véia, falou, mas é menor do que o preço de compra. E eu disse, mas é isso? Foda-se, é isso. Esta é a minha melhor opinião possível. Mas esta é a minha opinião hoje. Toca a ficha. Sendo que esse preço já dava um upside. Dava, porque o mercado, né, tinha caído muito. Dentro destas premissas cagadas que temos hoje, é esse. Estão te perseguindo até hoje por causa disso aí. Daí o guri botou, nossa, mas que incomodação. Como eu me incomodacei. E olha, até hoje, a galera assim, como que essa imbecil me divulga um preço-alvo que é menor do que o preço... Só que, infelizmente, né, o preço que o cara comprou, eu já vi tu falar tantas vezes isso nas tuas redes sociais, né, Ricardo? Esquece o preço que tu comprou, amigo. Esquece o preço... O mercado não liga pro preço, preço que tu pagou. Ninguém liga mudou o cenário, né? Bom, e de fato, depois desse rebaixamento, a ação... o mercado inteiro caiu e é isso, o cenário mudou. O juro que era 2 foi para 14. Infelizmente, a premissa mudou, o preço... E provavelmente isso aí era um daqueles negócios que, sei lá, 90% do valor vinha do crescimento lá de 2050 e cucuias. E é muito difícil para as pessoas entenderem o impacto brutal que tem sobre uma tese de crescimento quando tu tem um aumento de custo de capital. E muito provavelmente, sei lá, deve ter sido uma combinação das duas coisas, que era, olha, a expectativa que tinha do operacional desse cara, ele começou a entregar abaixo, chegou uma hora, puta, esse cara nunca vai entregar isso aqui, então vamos ajustar a expectativa. É que nem, sei lá, eu divulgo pra todo mundo, então, gente, eu vou perder 5 quilos por mês, né? Aí tu acredita um mês, né? Acredita outro mês. Aí eu vou lá, eu perco 5 quilos no mês. Aí no mês seguinte, perdi 4. Esse mês ele foi um pouco pior. Aí depois eu perdi 3. Pô, tá comendo muita lasanha. Aí de repente, olha assim, caralho, esse cara nunca vai conseguir perder 5 quilos por mês. Aí chega uma hora que tá justo, vamos assumir que esse preguiçoso vai perder 1 quilo por mês, então. Só que aí o tempo passa e tu percebe que até a porra do 1 quilo por mês a longo prazo é muita coisa. Era muita. E aí tu tem o outro lado da história, né? Que é a tal da taxa de desconto. Cara, a gente pegou uma época de mercado, que agora dá pra falar, que é do tipo, o dinheiro no mundo tava de graça. De graça. Se o dinheiro tá de graça, qualquer merda vale infinito. Né? E quando a gente explica pra alguém como funciona um fluxo de caixa, tipo, se o dinheiro custa 0, qualquer merda vale infinito.
Tô. Mas à medida que a gente vai voltando pro mundo normal, tipo... Não, e zero tu tá bondoso, né? Porque até se a taxa de juro real negativa... Não, é que aí quebra o modelo. Quebra o modelo. É melhor tu colocar em merda de macaco virtual do que tu deixar no banco suíço. Exatamente. Inclusive porque alguns bancos suíços quebram, né? Porque os bancos... Exatamente. Então é um negócio insano, mas é isso, né? O que mais vale a pena? É melhor colocar na foto da merda do macaco. Na foto da merda do macaco, porque aqui... É isso aí. E é o que aconteceu, de fato. Só que aí chegou uma hora aqui, do tipo, cara, a taxa de juros é tipo força da gravidade, assim, né? Uma hora volta. Uma hora volta. E a hora que volta para alguns tipos de empresa, e aqui de novo, a gente tá falando principalmente de coisas que assim, eu tô assumindo que essa empresa vai multiplicar por 10, 20, 30 ao longo aí de não sei quantos anos. A hora que volta a tal da taxa de desconto, isso é brutal. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente olha para, sei lá, o Banco Sburbles cortou o preço-alvo em 50%, isso não quer dizer necessariamente que o analista que fez a conta era um puta do incompetente. Porque é com esse sentimento que as pessoas ficam. O ponto é, dependendo do tipo de tese que você está comprando, a sensibilidade do valor justo daquilo ali, a premissas pode ser assim, gigante. Agora, é muito mais difícil, sei lá, eu acho que eu nunca vou ver alguém cortar em 50% o pessoal, sei lá, da transmissão paulista. Por quê? Porque não tem grande crescimento contratado ali, né? O valor vem de fluxos muito mais próximos. Exatamente. E agora tem duas ramificações dessa pergunta, né? Quando tu falou assim, como que tu reage quando dá aquela notícia do analista X cortou muito o preço-alvo e tal. E eu disse, foda-se, azar. E aí agora tu mesmo falou, né? Não quer dizer que o cara, porque ele mudou muito o preço-alvo, ele seja incompetente. As premissas mudam, o preço muda, né? São duas respostas que parecem se opor, mas elas na verdade, elas convivem juntas, né? O que eu quis dizer é, o preço dos outros não me afeta tanto, porque eu sei que ele é baseado em premissas, né? E que, inclusive, as premissas utilizadas podem ser escolhidas para beneficiar uma causa. Estou sendo polêmica. Sim, isso pode acontecer. Então, por isso eu não me importo muito com as opiniões, dado que eu não conheço a escolha das premissas, entende? O preço-alvo sem as premissas não me diz muito, né? Na verdade, o que importa são as premissas, né? Isso. Não é o preço-alvo. O preço-alvo, ele é consequência das premissas. Exatamente. Então, como eu não sei qual foi o motivo da escolha da premissa, aquilo ali não me impacta tanto, entende? E mesmo sem saber os motivos das premissas, a gente sempre pode tentar formar um juízo de valor a respeito da razoabilidade das premissas. Tipo, qual é a razoabilidade do cara assumir que o preço do minério de ferro a longo prazo vai ser $20? Tipo assim, me explica o raciocínio pelo qual você acredita que a longo prazo o preço do minério é 20, sendo que, sei lá, a curva de produção, de custo de produção é essa, o comportamento secular da demanda é esse, do tipo, mas é que eu acredito que daqui a 30 anos as aplicações de minério de ferro vão ser substituídas por grafeno e, consequentemente, esse negócio de fazer aço vai ficar completamente obsoleto. Exato. Eu vou dizer, bom, beleza, me dá um pouco aí disso que você está usando, mas pelo menos, assim, eu consegui entender que existe um racional por trás. Agora, se o cara vira pra ti, tu acredita que o aço vai ser substituído por alguma coisa ao longo dos próximos 50 anos? Não. Tu acredita que vai ter alguma grande disrupção na curva de custo da indústria ao longo dos próximos 50 anos? Tu acredita que vai ter algum comportamento muito anômalo de demanda ao longo dos próximos 50 anos? Mas e como tu chega então nesse preço de $20? Veja bem, do tipo, põe o dedinho aqui pra ver se tem dente, entende? Do tipo, tu tá martelando esse modelo por algum motivo. E é por isso que é tão importante, por exemplo, quando a galera fala ali, o gestor divulgou a tese dele, e ele fala, eu tô short. Eu, por exemplo, acho muito mais relevante saber se o cara tá comprado ou vendido do que porque a gente já tem uma ideia ali do viés do cara, não quer nem dizer, às vezes não é nem uma sacanagem, às vezes é um viés. O cara tá viesado a ver um mundo bonito pra aquela empresa, né, porque ele tá compradaço. Tem isso, né, o cara às vezes se apaixona por uma tese, ou pra não ficar só no rol da sacanagem, pode até ter um viés do cara comprado ficar apaixonado pela empresa e do vendido ficar pessimista demais. Então, assim, até por isso também é tão importante essa informação, que a gente tem em alguns casos
em outros casos a gente não tem. E aí cabe a ti analisar aquela tese e os pontos que ele utilizou para ver se tu concorda ou não, né, com o que ele tá dizendo, mas já sabendo que o cara tá short. O cara já disse, né, ó, eu tô short. Vamos levantar mais uma polêmica? E essa aí é daquelas, assim, já praticamente encerrar o nosso papo de hoje. Vamos deixar aberto. E quando o cara diz, vamos deixar aberto e depois a gente dobra. Quando o cara começa a falar mal pra cacete de uma empresa e ele diz que ele está short, quem garante que ele realmente está short e não tá esperando o preço cair pra ficar long? Ou em outras palavras, tipo assim, existem 1 zilhão de regras a respeito do que o analista pode ou não pode fazer em relação ao que ele fala, tá? Por exemplo, assim, ó, se eu virar para os meus clientes hoje e dizer, comprem Merposa, e eu começar a vender Merposa da física, eu estou absolutamente fudido perante a PMEC e CVM. Com o gestor não acontece nada. O cara pode estar fazendo exatamente o contrário do que ele tá falando. E do tipo, o gestor, ele goza de uma liberdade de expressão e de ação simultaneamente, das quais o analista não desfruta. E ele não tem nem que dar a transparência, né? Sem sombra de dúvidas. E vamos combinar que o poder de fogo dele geralmente é bem maior do que o de uma pessoa física, né? Se a gente pegar o analista pessoa física. Então o poder de influenciar o mercado é muito maior, porque geralmente a gente tá falando de fundos que tem muito mais dinheiro. Houve uma ocasião, que eu não vou contar quando, nem qual foi a empresa, nem nada do gênero, que existia uma certa gestora, mantinha um relacionamento muito próximo com uma certa casa de análise, porque basicamente existia uma posição dentro daquela gestora que era uma posição muito apreciada por um analista dessa casa de análise. E um belo dia caiu uma bomba na empresa e o mercado saiu vendendo ação a rodo, né? E um analista dessa casa de análise resolveu ir bater um papo, trocar uma ideia com o gestor. Até aí, tudo lícito, tudo republicano. E o cara virou pra ele e falou, eu acho que não é bem assim, etc e tal, acho que tem que levar em conta que tem um monte de drivers de valor nessa empresa, etc e tal, blá, 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 blá. Pra te resumir a história, o analista em si, ao invés de fazer a lição de casa bem feita, ele simplesmente comprou a tese do gestor e falou, olha, isso aqui tá super subavaliado pelo mercado. Tá? E ele basicamente escreveu isso aí para os clientes dele. Deu uns 2, 3 dias, esse gestor apareceu em um programa, grande portal de notícias de investimento, dando uma entrevista, dizendo que ele tinha vendido todas as ações daquela empresa e nunca mais compraria porque aquele negócio era um lixo. Pronto, falei. Que filho da puta! E sabe qual é o grande ponto? Filho da A gente puta! pode discutir a moralidade do que esse cara fez. Mas assim, ele não cometeu nenhuma ilegalidade. Porque ele agiu dentro dentro das 4 linhas, Dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas. Obviamente, o grande imbecil da história foi o analista que simplesmente comprou a tese do gestor a valor de face, ao invés de manter a postura de independência que efetivamente se esperava. Mas enfim, eu vi isso acontecer. Ninguém me contou. Eu fiquei até triste agora. Foi triste isso. Maldade até, né? Com o analista, coitado, né? Fiquei triste agora. Esse é um ponto que eventualmente daria um episódio inteiro, né? Que é falar a respeito das relações entre os gestores de fundos de investimento e as casas de análise. Já teve muita gestora tentando me vender tese merda. Nossa senhora. Eu acho que a gente pode falar algumas coisinhas a respeito disso aí. Ai, que triste. Eu já fui tentada. Já tentaram me operar muito nessa vida. E de novo, isso faz parte. Faz parte. Quem deveria ser, no final das contas, Porque assim, gente, gestor fala. E basicamente assim, eu acho que é super válido ouvir. Só que tu tem que ter a consciência de que aquela pessoa que está ali do outro lado, a gente não vive falando que o cliente tem que entender os conflitos de interesse, blá, 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 blá. Então, o analista que vai conversar com o gestor tem que entender que aquele gestor tem um conflito de interesse. É isso. E talvez quem esteja nos ouvindo não sabe, assim, mas é super comum e até é bom. O que acontece, né? Assim, tu vai estudar uma tese, né? Que talvez a galera não saiba como funciona, né? Mas, eu tô interessado em empresa tal e eu quero estudar.
Aí tu vê lá, pô, o gestor tal tem uma posição trigrande, a equipe de análise dele acompanha um monte, há um tempão. Então é super comum tu entrar em contato, né, com a gestora, principalmente quando tu tá num meio institucional e tu tem uma boa abertura, e dizer, eu sou analista aqui do banco. Tipo, vamos trocar uma ideia. Posso trocar uma ideia contigo, com o teu analista? Vocês me falam por que vocês estão comprados, o que vocês gostam. E os caras explicam, os caras mandam até planilha às vezes, porque eles têm interesse que o analista dê uma recomendação de compra, né? Se eles estão ali posicionados. Então é super comum, e é como o Ricardo falou, tá na lei, né? Tá dentro das 4 linhas Não é proibido. Não é proibido, tá tudo certo. Então é super comum essa interação entre analista, sell-side, buy-side, gestor, gestora, equipes de análise, né? Trocar ideia, e até é saudável, né? Rola uma troca de conhecimento, né? De informação que também é boa, né? Não é só de sacanagem aí mas essa história aí foi triste. Essa em especial foi sacanagem. Vamos avaliar se a gente eventualmente aprofunda esse assunto ou se é melhor deixar quieto. Qual foi o cara? Tinha um gestor famoso, agora não vou lembrar quem é. É um gestor brasileiro, eu acho, que disse que não falava com a empresa. Por quê? Porque o RI da empresa também, ele tem uma tendência a falar mais coisas positivas do que negativas. É muito difícil um RI de uma empresa virar pra mim e falar, olha, o negócio é o seguinte, essa empresa é uma merda. Essa empresa aqui é uma merda, né? É uma pocilga, né? A gestão disso aqui parece uma padaria, né? E, consequentemente, Deus te livre de comprar uma ação dessa bosta. E eu posso mandar o currículo aí? Eu tô precisando, se você souber pra espalhar, tô pedindo a propósito, tô precisando de emprego. Tipo assim, cara, isso não existe. Tô aproveitando essa ligação aqui pra quem puder, eu tô mandando meu currículo pra espalhar. Então, assim, isso nunca vai acontecer. Socorro, pelo amor de Deus. Isso não existe. Então, assim, tem conflito de interesse em todos os lugares, né? Porque é assim que é. É assim que é. Considerações finais, Cristiane Fenster-Seifert. Façam valuation no sentido de fazer contas, façam contas, porque as contas são, na minha opinião, a melhor maneira de você conseguir captar esses vieses, né, para não dizer essas sacanagens, mas também as sacanagens e também os vieses, não só de pessoas, mas do mercado como um todo, que acho que essa é uma conclusão que a gente chegou. Nada melhor do que tu ter o teu modelo para poder chegar naquela conclusão de que o mercado está perpetuando uma situação improvável. Então, eu sei que também agora vai parecer que a gente está puxando sardinha para o nosso lado, mas que o PF, né, investidor, pessoa física, ele não tem tempo para fazer essas contas, né? Se a gente mesmo está aqui se queixando... Às vezes ele não tem tempo, às vezes ele não tem as skills. Não tem tempo, não tem habilidade, não tem interesse também. Eu não tenho interesse, né, em fazer várias coisas, por exemplo, na minha vida. Então, nesse caso, delegue, né? Mas delegue para alguém que você tem confiança. Mas acho importantíssimo, né? E se você gosta, né? Se você gosta, faça as suas continhas aí, porque também vai te dar uma liberdade boa de comparação, interpretação, para poder entender um pouco aí do mundo dos investimentos. Eu acho indispensável. Eu acrescentaria o seguinte, mesmo que você não se disponha a fazer contas, passe a questionar o analista ou os analistas cujos conteúdos você consome. Ou, em outras palavras, não assuma que o analista é Deus, não assuma que o analista sabe tudo, não assuma que o analista tem a visão além do alcance, não assuma que o analista é um profeta, um guru, o que quer que seja. O analista é um sujeito de carne e osso, que tem vieses, que tem limitações, que em alguns momentos talvez ele vá sair do eixo, inclusive. Às vezes, sei lá, cara, tomei o remédio errado hoje, posso começar a falar um monte de groselha. E do tipo, nunca perde de vista que, cara, no final do dia, o dinheiro é teu, a responsabilidade é tua. Se tu ganhar, é tu que vai ganhar. Até hoje não apareceu nenhum cliente virando pra mim, então eu ganhei aqui pra caralho em cima da tua recomendação, tô a metade do lucro aqui. Isso nunca aconteceu. Já aconteceu o contrário, né? Do cara, eu perdi um monte aqui, seu idiota, eu quero que você me restitua o prejuízo. Tipo assim... Cara,
Infelizmente, não é assim que o mercado funciona. A responsabilidade no final do dia é tua e, consequentemente, dinheiro não aceita desaforo. Cuide muito bem do seu dinheiro. E com estas considerações, encerramos o terceiro episódio do Proibidão dos Analistas. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Talvez a gente volte, talvez não. É melhor encher os nossos sacos nas nossas respectivas redes sociais, contando se gostou, se não gostou, se essa foi a melhor coisa que você já ouviu na sua vida, se isso aqui é pior do que ouvir uma briga de porco. Se era melhor ter visto o filme do Pelé. Era melhor ter visto o filme do Pelé. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Sei lá, porno chanchada da Regina Casé. Talvez fosse melhor do que ouvir nós dois. Inclusive, podem mandar isso. A gente tá aqui movido a feedbacks, né? Porque a gente efetivamente não ganha nada fazendo isso. Então, mandem aí se querem mais um, ou se acharam que era melhor ter botado no Xvideos. Tu tá falando por ti. Se tu não ganhar nada, eu ganhei aqui 1h e 12 de diversão. Não. Isso é o mínimo, né? Chegou assim, se a gente não tivesse se divertido, a gente não estaria fazendo. Na verdade, é isso. E é verdade, o Ricardo falou tudo. É isso aí. É isso aí, gente. Tchau, muito obrigado. Auf Wiederhören. Tschüss.